Quero falar agora sobre o São Paulo, mais especificamente de Luiz Gustavo, volante que reapareceu no time depois de quase 6 meses e esteve em outra função como zagueiro, deixou a melhor impressão possível para o técnico Hernan Crespo, para os dirigentes e também para torcedores. Havia contado para vocês que dentro do São Paulo existia um enorme desânimo em relação ao Luiz Gustavo, tudo porque ele conseguiu estar em apenas 2 partidas da atual temporada quando sofreu uma embolia pulmonar, que quase o impediu de continuar jogando futebol. Existia em algum momento até a possibilidade de o atleta se aposentar. Pois bem, ele retornou aos treinos de maneira mais gradativa nesse segundo semestre, foi começando a ganhar um pouco mais de condição e foi lançado diante de todos os problemas que o São Paulo tinha na zaga para o confronto contra o Fortaleza nessa quinta-feira. Vitória do São Paulo por 2-0, com o Luiz Gustavo tendo grande atuação. Ele foi um dos mais destacados jogadores do tricolor. Nem parecia que alguém com 38 anos de idade e que não jogava desde o dia 2 de abril poderia render tanto. E é por causa disso que o Crespo e os dirigentes do São Paulo não se cansaram de elogiá-lo diante da imprensa. Nesse cenário, se o Luiz Gustavo conseguir performar bem até dezembro, não se descarta a possibilidade de uma prorrogação do contrato. O vínculo se encerra em 31 de dezembro. O grande ponto é seu salário, R$700 mil por mês. Que história é essa de que o São Paulo tentou a contratação de Antony? Sim, houve uma consulta do tricolor a Júnior Pedroso, representante do atleta, antes do fechamento da janela de transferências da metade do ano. A ideia do São Paulo era repetir o modelo que foi adotado com o Marcos Leonardo, um empréstimo gratuito com o clube dele pagando parte dos salários, no caso o Manchester United. O São Paulo tinha alguma esperança de que essa história avançasse se propostas da Europa pelo Antony não aparecessem. E dá para dizer que o mercado de verão europeu não foi tão bom assim como se imaginava para o Antony. Foram poucas as ofertas. No final das contas, ele acabou vendido para o Betis por 25 milhões de euros fixos, mais bônus, impedindo qualquer possibilidade de o Antony se tornar reforço do tricolor. Jogador de 25 anos, formado na base do São Paulo, ainda com relação com o tricolor, é comum, é usual a gente ver ele fazendo postagens nas redes sociais, acompanhando os jogos do São Paulo, mas esse retorno do atleta ao tricolor certamente vai acontecer só mais para frente, quando o Antony estiver mais no fim da carreira e quando o São Paulo se apresentar em condições financeiras melhores. Até porque o Antony tinha salário superior aos 3 milhões de reais por mês, e para que o negócio acontecesse, o United precisaria assumir a maior parte dos vencimentos. Jogador comprado em definitivo pelo Betis, uma das maiores transferências da história da equipe espanhola, desde que foi comprado. São 4 aparições com um gol e uma assistência na temporada passada. Por empréstimo no Betis, o Antony arrebentou, deixando excelente impressão, até por isso acabou comprado. São Paulo que se prepara para o jogo contra o Palmeiras, clássico marcado para esse domingo, no Morumbi, a tentativa de uma nova vitória para aplacar de vez a crise que havia se estabelecido depois da eliminação na Libertadores da América. Quero falar agora sobre o São Paulo que voltou a vencer. Eram 4 derrotas seguidas, 1 gol marcado nos últimos 6 jogos, eliminação para a LDU e muita crise. Até que na noite dessa quinta-feira o tricolor venceu Fortaleza por 2-0, jogando no Castelão. Resultado que permitiu ao São Paulo dias um pouco mais calmos até o confronto do próximo domingo, 5 de outubro, contra o Palmeiras no Morumbi. Luciano foi o autor de um dos gols da vitória do São Paulo, tricolor que havia aberto o placar com o Tapia. Luciano não fazia gols há 13 partidas. E nesse período, somente uma participação em gol com assistência no jogo contra o Fluminense. Dá para dizer que o Luciano foi o grande culpado da eliminação do São Paulo contra a LDU por conta de pelo menos 5 gols claros perdidos entre a partida de ida em Quito e a partida de volta no Morumbi. Quero registrar ainda que o São Paulo venceu o Fortaleza no Castelão, mesmo tendo um jogador a menos desde o primeiro tempo, quando o Rigoni foi expulso. Excelente partida de Luiz Gustavo, que não jogava há meses por conta de uma embolia pulmonar. O Luiz Gustavo foi escalado como zagueiro e deixou excelente impressão. Para completar, registrar mais um tabu quebrado por Hernan Crespo desde que voltou ao São Paulo. O tricolor não vencia o Fortaleza há 11 jogos, desde 2020. E aí, só para completar, registrar também que os outros tabus recentemente quebrados por Hernan Crespo têm a ver com vitórias contra Atlético Mineiro e Botafogo, de quem o São Paulo não ganhava também há muito tempo. Para completar, com a vitória, o São Paulo é o 7º colocado, 38 pontos conquistados. O Bahia tem 40, o Mirassol e o Botafogo 43.
O problema do São Paulo é que o Tricolor tem um jogo a mais do que o Bahia e do que o Mirassol e o mesmo número de partidas do que o Botafogo. Hora de falar sobre uma primeira vez no São Paulo. O Tricolor relacionou para o confronto de logo mais contra o Fortaleza o zagueiro Isaac Silva, só 19 anos de idade, comprado em fevereiro junto ao Red Bull Bragantino para jogar no Sub-20. Ele já tem 24 partidas nas categorias de base do Tricolor e teve a primeira oportunidade de ser relacionado para um jogo no time de cima pelo técnico Hernan Crespo. Isso tem muito a ver com problemas no sistema defensivo. Ferrarese, Arboleda e Alan Franco estão machucados e existe a possibilidade de o Isaac Silva se sentar no banco ou até, dependendo do desenrolar da partida, ganhar seus primeiros minutos em campo com o time principal. Investimento feito pelo São Paulo quando da compra junto ao Red Bull Bragantino de R$1,5 milhão por 80% dos direitos econômicos. Seu contrato só se encerra em dezembro de 2027. Zagueiro formado na base do Sport, com passagem pelo Red Bull Bragantino e também pelas seleções brasileiras de categorias de base. O Crespo tem gostado bastante da forma como esse zagueiro se comporta, especialmente nos treinos. Também estou curioso para vê-lo jogando no time principal. Quero falar agora sobre o São Paulo. O presidente Júlio Casares mostrou força política em meio a uma baita crise técnica e também relacionada à política do clube, com chance real de Carlos Belmonte ser demitido. O Júlio submeteu 5 pautas à aprovação do Conselho Deliberativo e todas foram aprovadas com votações muito altas. Quero destacar cada uma delas para vocês. Primeiro, uma permuta para atendimento dentário dos atletas da equipe profissional e também da base com a Odonto Fitness. Essa votação teve 90,2% de aprovação. Depois, São Paulo submeteu um acordo para compra de energia junto à Safari Varejo, 90,2% de aprovação. Houve também a votação da Chiasa Sinalização Viária para obras de infraestrutura, 90,7% de aprovação. O São Paulo voltou a ter um acordo com a Viva Sorte para patrocínio na camisa do cartão de todos, R$13 milhões por ano e 89,3% de aprovação. O último item da pauta nessa reunião que aconteceu no Conselho Deliberativo dizia respeito a investimento com mídia digital junto a uma empresa chamada FengFan e 77,2% dos membros do Conselho Deliberativo também votaram a favor. Então, se existia algum rumor de que o Júlio Casares havia perdido poder dentro do Conselho Deliberativo, essa votação chega para mostrar o contrário. Júlio que tem sido muito criticado por torcedores do Tricolor, especialmente a organizada, embora hoje o grande alvo da organizada seja Carlos Belmonte, diretor de futebol. Pessoal, obrigado por assistir até aqui. Se gostou, deixa seu like e se inscreva no canal. Obrigado.